Eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos, pedindo a bênção e a graça dele para esse tempo aqui. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse tempo que é tão precioso lembrar, Senhor, realmente da Tua morte, da Tua ressurreição e desse privilégio que o Senhor nos faz estar sentado junto contigo, Senhor. E, Senhor, nesse tempo que a gente quer ouvir do Senhor a Tua palavra, nós rogamos a Ti, Senhor. Às vezes a nossa mente fica tão lembrando de tantos outros assuntos, Senhor, que nos faz desviar a nossa atenção. Então, o que nós clamamos a Ti, a graça, Senhor, para a gente ter os ouvidos abertos ao Senhor e a graça do Senhor, para que o Senhor nos dê um ambiente aqui que glorifique o Teu nome, Senhor. Que tudo, Senhor, tudo possa ser apenas para que o Senhor seja visto. Nós rogamos a Ti, Senhor, que às vezes nós podemos ficar inquietos com tantas coisas, mas nós rogamos a Ti que o Senhor tenha a Tua paz, Senhor, e só possa falar a cada um de nós, ao coração de cada um dos irmãos, Senhor. Nós rogamos a Ti, confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu não foi possível na semana passada eu concluir o assunto, né? E aqui até eu diria que não sei como é que vai ser hoje também, mas eu gostaria de ler em primeiro lugar o tema, né, que nós temos falado, Hebreus capítulo 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, o tema que eu estou querendo desenvolver aqui está relacionado a obras mortas, né? A gente lembrou que a obra morta é aquilo que não é conduzido pelo Espírito Santo, né? E muitas vezes elas aparecem como obras boas, né? Mas na verdade elas não glorificam o nome do Senhor. E dessa forma nós falamos então o que são obras mortas, né? Quais são os exemplos que a gente poderia dizer? A gente falou um deles, aquelas obras que são feitas sem alegria, né? E depois, até essa semana, eu estive lembrando, né, que é muito interessante a gente pensar em alguns casos, né, igual, por exemplo, não só sem alegria, mas aquele que faz constrangido, né? Então, eu estava lembrado da história do Jonas. O Jonas foi aquele que foi chamado pelo Senhor para ir lá pregar em Nínive, né? Só que ele não queria. Ele foi meio lá, assim, o Senhor quer que isso acabou que trouxe morte para ele mesmo, né? Porque quando ele foi, nós entendemos, quando ele foi ali para a baleia, né? Ele morreu e ressuscitou, né? Depois do grande peixe, né? A gente fala baleia, mas lá está escrito grande peixe, isso mesmo. Então ele foi e ressuscitou, né? Dali foi cuspido na praia, né? E daí ele foi e ressuscitou. E é muito interessante porque, às vezes, nós gostamos de avaliar aquilo se é do Senhor ou não, de acordo com o resultado que aquilo traz, né? E é bastante interessante que, no caso do Jonas, ele fez sem alegria. Para o Jonas, foi uma obra morta. Mas trouxe um grande avivamento, um grande resultado, porque o Senhor se importa com os perdidos. E nós temos um costume, muitas vezes, de avaliar o seguinte: mas olha como que Deus está fazendo, como é que tantas pessoas foram salvas, né? Mas muitas vezes é por causa da misericórdia do Senhor, que Ele quer salvar o perdido. Ele quer arrependimento
de tantos que, às vezes, não estão andando no caminho do Senhor. Então, na sua misericórdia, Ele ainda opera. Mas nós não devemos, então, andar dessa forma, com obras feitas sem amor. Outra coisa que, então, eu disse, obras feitas sem zelo, né? A gente trouxe alguns exemplos. Obras feitas sem fé, e daí eu até trouxe o exemplo da imitação, né? Às vezes a gente vê algo tão belo, né, em algum lugar, daí a gente quer imitar. Vamos fazer o mesmo, vamos fazer um avivamento aqui, né? Tem uma história também que me fez lembrar essa semana, que um rei chamado Acás, ele foi lá na cidade de Damasco, e daí ele viu um altar muito bonito, né? E esse altar, então, ele mandou construir, ele desenhou, né, disse até lá que deu as medidas, falou que tinha que ser feito dessa forma, e realmente, em todos os lugares, a arte, né, é algo muito interessante que, às vezes, impressiona a gente. Então, ele tinha ficado tão impressionado que ele queria fazer um altar. Ele pegou o altar de bronze, e o bronze é uma cor carregada, né? Ele colocou o altar de lado, e agora colocou esse altar, que ele tomou como referência lá em Damasco. Não dá detalhes sobre como é esse altar, só que ele achou mais bonito, né? E daí colocou naquele lugar. Às vezes a gente quer copiar aquilo que a gente acha muito bonito, que a gente viu em outro lugar. Mas o modo de Deus, ele é único. Eu tenho que seguir aquilo que o Senhor, Ele estabeleceu para cada um de nós. Eu poderia ainda citar um outro exemplo, né, que eu ia citar mais por fim, mas eu queria lembrar. Houve uma vez, né, que até essa semana eu estava lendo, que a Arca da Aliança, né, às vezes sem realidade, o pessoal levou a Arca da Aliança lá para a guerra e teve um alarido tão grande, né, que os filisteus falaram o seguinte: olha o que está acontecendo, mas eles foram vencidos, o povo de Israel, e a arca foi levada para a Filístia, né? Olha que interessante. Às vezes a gente se baseia em alguma coisa, mas a gente não tem aquele coração, porque o coração do povo não era puro ali. Mas, nessa situação, houve também um fato seguinte, que, tentando abreviar um pouquinho a história, o rei Dagon, então, ele caiu, né, a primeira vez, de rosto em terra diante, né, o deus Dagon, né, o deus Dagon caiu com o rosto em terra diante da arca, né, na primeira noite, daí na segunda noite, além de cair, ainda cortou os braços e a cabeça, né? E ele falou assim: esse daqui não tem jeito. Daí ia para um lugar, o pessoal começou a ter praga, ia para outro lugar, e ele falou assim: não, vamos devolver. E como eles não eram um povo de Deus, né? Eles falaram assim: o que nós vamos fazer, né? Colocaram em cima de um carro de bois e falou o seguinte: olha, se ele for sozinho em direção lá a Israel, tudo bem. Então realmente é Deus que está. E aconteceu que os bois foram mugindo, né? E foram em direção àquele lugar. Então, tá bom. Chegou lá, daí teve até aquela... ficou numa cidade, depois ficou na casa de Obed-Edom, é Obed-Edom mesmo, né? Durante muito tempo, até que veio, então, o Davi, né? E ele falou assim: olha, vamos trazer a arca para cá, né? A arca, ela tem que ficar no lugar correto dela, né? E o que aconteceu? Eles fizeram, então, assim, olha, não que eles disseram, nós vimos lá eles trazendo um carro de bois, mas eles resolveram, igualzinho, colocar em cima de um carro de bois e trazer. E tinha louvor, e tinha dança, e tinha alegria. Esse, no caso, era diferente, tinha muita alegria. Mas o que aconteceu? A arca, ela se deslocou, e quando ela ia cair, o Uzá e o Aiô, né, eles foram colocar a mão e eles morreram na mesma hora. Trouxe morte mais uma vez, né?
ali era uma questão porque a Arca da Aliança ela só poderia ser carregada nos ombros, então, daqueles sacerdotes. Ela não podia ser carregada de outra forma. Então, a mesma coisa nessa carreira cristã, é o modo de Deus, não são as boas ideias que nós trazemos. Né? Até, na verdade, seria o último ponto que eu ia citar, que justamente são as obras que são originadas na nossa própria razão humana. Né? A gente tem ideias. Essas também são obras mortas. Tinha alegria, tinha louvor, tinha cântico, tinha o pessoal muito alegre, muito pessoal trazendo então aquela arca, mas era uma obra morta. Trouxe morte então para o povo. Da mesma forma, o nosso coração, nós não podemos, segundo a nossa própria razão, né, nós queremos, então, ter boas ideias, então, na nossa vida, para poder servir ao Senhor. Então, eu falei sobre obras sem fé. Bom, aí é o seguinte, eu queria, então, falar hoje, começar aqui falando sobre o quinto ponto. Obras feitas para ganho pessoal e honra. Eu queria ler João 5,44, que diz o seguinte: como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Muitas vezes, algumas coisas nós fazemos para impressionar os homens. E nós queremos, então, que os homens saibam aquilo que eu fiz, né? Então, pode ser uma obra que o Senhor nos leva a fazer, mas nós queremos que os irmãos saibam, assim, olha, eu tô indo evangelizar em tal lugar, né? Não que não deva ser falado, né? Aqui no sentido, é quando você quer impressionar um outro irmão para que ele saiba aquilo que você está fazendo, né? Mas as obras vivas, elas são primariamente feitas em segredo. Quando a gente pega lá aquele texto de Mateus, capítulo 6, do verso 1 ao 18, ali vai falar o seguinte: como é que é a oração? Ela tem que ser feita de uma forma com a tua porta fechada, né? E só entre você e o Pai. Como é que você dá a esmola? Que a sua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo, né? Então, você dá sem fazer nenhum alarde. O que você, como é que você, eu estou lembrando, são 3 coisas que acontecem lá, né? O jejum. Como é que você faz o jejum, né? Não aquele pessoal, então, ele desfigurava para que os outros pudessem ver que ele estava fazendo um jejum, né? O jejum é algo realmente que não é para ser visto pelos outros, mas ele tem que ser feito em segredo. A gente vê que tudo aquilo que, então, a gente faz de uma forma para que os outros vejam, é como a Babilônia, né? Eu vou deixar para os irmãos lerem Daniel 4:30, que é justamente o Nabucodonosor que veio assim, olha, veja tudo o que eu fiz aqui, essa beleza toda, e diz que, de fato, a Babilônia ela era uma das 7 maravilhas, ou uma das maravilhas do mundo antigo, né? Então, nós queremos, muitas vezes, aparecer. E, muitas vezes, nós somos tentados a ouvir a opinião dos outros, né? Lucas 16, verso 15. Eu não vou ler todos os textos, mas alguns eu quero ler, né?
Lucas 16, 15, diz o seguinte: mas Jesus lhes disse, vamos ler o 14 para ver o contexto. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e os ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A nossa justiça aos olhos dos homens é uma abominação aos olhos de Deus. Por isso que ele é uma obra morta, quando nós queremos, então, ser vistos, então, pelos outros, né? A gente deve fazer, de fato, a obra sem ter o interesse de ser visto, né? Até não sei se eu marquei aqui. Bom, vamos continuar. O próximo ponto que eu gostaria de falar são aquelas obras feitas meramente para aliviar a própria consciência, né? Então, às vezes, a gente quer fazer jejum, oração, dar esmolas, né? E porque a nossa consciência já está ali nos acusando, né? Então, às vezes, quando nós fazemos isso, né, procuramos ler a palavra de Deus, nós oramos diariamente, simplesmente porque a gente tem uma acusação, né? Até mesmo vir às reuniões, né, dar a oferta, né, dar esmolas a mendigos, né? Tudo isso vão ser obras mortas, né? Até mesmo o evangelismo, se ele não for agido com a liderança do Espírito Santo, ele também será da mesma forma, né? Eu não sei se os irmãos lembram, uma determinada vez, o apóstolo Paulo, ele estava indo em direção a uma determinada cidade, a Bitínia, né? Daí diz que o Espírito, então, o impediu de ir naquele lugar. Então, ele precisa estar sensível, mas ele estava indo para quê? Ele estava indo para evangelizar. Mas o Espírito, ele tem, então, a condução dele, e nós precisamos aprender a ter essa sensibilidade e ouvir o Senhor, a direção que Ele quer nos levar. Não simplesmente porque, eu tenho que evangelizar, então vou sair de qualquer forma. Não, eu tenho que estar diante do Senhor, eu tenho que aprender essa disciplina de ouvir o Senhor. O ponto 7, por exemplo, que eu quero mencionar para os irmãos, ele é até parecido com esse da própria consciência, que é aquele medo do julgamento divino. Se eu não fizer tal coisa, então eu vou pegar uma doença, né? Se eu não ler a Bíblia aqui, se eu não orar aqui, então acabou que eu vou virar ali esquina, vão bater o meu carro, né? Então, às vezes, nós queremos perdoar as pessoas, né, para evitar uma determinada coisa. Isso eu digo que é um dos problemas que muitas vezes a gente percebe, que nós conhecemos pouco quem Deus é, né? Nós falamos que Deus é bom, mas o nosso coração é cheio de teorias a respeito de que se eu fizer alguma coisa, Deus está vigiando. Às vezes até por causa daquilo que nós adquirimos, a família que nós viemos, às vezes a gente tem um pai que poderia ter sido muito rigoroso, né? E assim, Deus está vigiando para que se eu tiver qualquer coisa, Ele vai me punir. A gente vê Deus apenas como alguém que vai punir. É lógico, irmãos, que se nós pecarmos, né, nós vamos colher as consequências. Não queremos dizer a respeito disso. Mas nós não devemos estar fazendo a obra simplesmente porque eu tenho medo de ter um julgamento divino a respeito disso. A gente anda sempre em temor, mas com o coração, não com medo. Perfeito amor lança fora o medo, né? O que João diz também em uma dessas cartas, né? Outro ponto que eu gostaria de citar para os irmãos, né? Obras feitas em prol da obtenção de uma recompensa, né?
Será que a gente quer ganhar alguma coisa, né? Por exemplo, de fato, o Senhor falou que a gente vai ter recompensa se a gente for fiel, né? Até o último tempo, né? Mas muitas vezes a gente quer agradar o Senhor, né? Com o sentido de nós temos alguma vantagem, né? Você quer ver uma coisa que a gente percebe muitas vezes? Por que a gente faz jejum? Muitas vezes eu falo assim, eu quero fazer jejum para conseguir uma outra coisa, né? Como se fosse uma troca, né? Se você quer fazer algo em troca com Deus, eu vou dizer que você está fazendo uma obra morta, porque é um desejo egocêntrico e não alguma coisa que é celestial, né? O seu desejo realmente de poder ler a Bíblia, oração, jejum, de ajudar os irmãos, é no sentido simplesmente eu quero ouvir a voz do Espírito Santo, eu quero agradar o Senhor, eu quero realmente ser fiel àquilo que Ele tem confiado em minhas próprias mãos. Tem um fato que foi muito interessante, né, que não sei se vocês lembram daquele jovem rico, né, e ele foi até Jesus, e daí Jesus falou com ele, falou assim, olha, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. E nessa situação, o jovem ficou tão entristecido, porque ele estava pegado aqui àquelas obras, que ele foi embora. Mas o interessante é que vem logo depois. Os discípulos viraram para Jesus e falaram o seguinte, lá em Mateus 19, 27, o que receberemos por tudo que deixamos por ti? O que a gente vai receber, né? Às vezes a gente está pensando na recompensa, né? Daí, como que Jesus respondeu? Respondeu com uma parábola, né? E essa parábola, até há pouco tempo, realmente eu não entendia muito bem ela, né? Mas fala que o seguinte, um senhor, ele saiu para assalariar alguns trabalhadores, e os primeiros que ele encontrou, ele combinou um salário com ele. Ele disse, olha, combinado, um salário, um denário, ou seja, um dia de trabalho, você vai ganhar se você trabalhar para mim. Então, eles combinaram, né? Isso que foi o acordo, né? Digamos assim, com aquele senhor. Só que daí foram passando os dias, foi passando o tempo, quando foi no meio do dia, ele pegou mais uns para trabalhar, depois ele pegou mais outros, até no final do dia, quando estava ainda faltando pouco tempo, foi lá e ainda pegou mais alguns. Depois do primeiro, ele não falou mais de salário, ele simplesmente, você quer ir trabalhar para mim? Daí todos eles iam. No final, ele começando pelos últimos, daí ele pagou, então, ali um denário para os últimos, para os penúltimos, até que chegou para o primeiro e pagou, falou assim, vai ver que a gente vai receber mais, né? A gente fica medindo, então, o quanto que a gente vai receber. Puxa vida, eu trabalhei tantos anos aqui em Contagem, né? Eu tenho mais tempo que muitos irmãos aqui, né? E, às vezes, a gente quer medir dessa forma, né? A gente quer receber, a gente está interessado, então, na recompensa que nós teremos. Isso é uma obra do eu, né? Nós precisamos nos purificar desse tipo de pensamento, né? Onde que nós pensamos naquilo que nós vamos ganhar. Eu gosto também de um outro exemplo que é muito interessante, que foi o caso, na verdade, de Davi e de Moisés, né? No caso de Davi, o Senhor virou para ele o seguinte, você não vai edificar a casa. E daí ele poderia ficar chateado, né? Então tá bom, já fiz tudo, já estou aqui sempre servindo, então não quero nem saber daquilo que vai acontecer. Já que ele falou assim, eu não posso edificar? Então tá bom, eu vou juntar todo o material para que o meu filho ele possa então edificar a casa.
Então, o coração dele não estava ligado, então, naquilo que ele iria receber, o privilégio que ele iria ter, mas simplesmente naquela oportunidade que ele poderia servir. Onde que eu posso servir? Não posso servir na edificação, mas eu posso servir, então, ofertando. Quando foi no caso que eu disse sobre Moisés, né? Moisés é muito interessante, ele foi repreendido duramente pelo Senhor, porque ele bateu na rocha onde que ele deveria apenas falar, porque ali ele estava representando o Senhor, né? E eu falei assim, Moisés, você não vai mais entrar na terra prometida, porque você não me representou adequadamente. Que também é um ponto. Nós representamos o Senhor, então, na minha casa, no meu trabalho, em cada lugar. Por causa disso, você não vai entrar. Eu falei assim, então tá bom, você só leva esse povo aí, só fica com esse povo aí. Ele permaneceu guiando o povo até o dia da sua morte. Por causa disso, ele não deixou de fazer, ainda que ele perdeu um privilégio que ele poderia ter tido. Então, como que nós buscamos a glória, né? Nós queremos a glória, né? Tem um outro... interessante quando a gente vê, por exemplo, o livro de Apocalipse, né? Que todos aqueles que tinham uma coroa, né? Então, ali é uma figura, que a gente sabe que a coroa, ele significa glória. Algo que não é qualquer um que pode ter, então, uma coroa, digamos assim, de glória. Mas quando nós somos esses que recebemos qualquer glória, nós o depositamos aos pés do Senhor. Não é meu, é do Senhor. Muitos anos atrás, eu vi o exemplo da irmã Corrie ten Boom, né? Que ela foi uma irmã que ficou muito tempo no campo de concentração, foi liberada até por um erro dos nazistas, e depois ela se tornou uma irmã que deu muito testemunho pelo mundo, né? E ela dizia que, mesmo quando ela ganhava um buquê de flores, ela sempre ia e colocava aos pés do Senhor. Senhor, a ti pertence toda a glória. Não é meu, é do Senhor. E tem um exemplo, lá em Mateus capítulo 7, que é interessante. Lá em Mateus capítulo 7, ele fala a respeito do julgamento das nações, né? Mas aqui eu quero fazer uma aplicação pessoal para nós a respeito disso, né? Então, ele chamou aqueles que estavam, que iam ser julgados, né? E daí ele falou assim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, né? E o que aconteceu? Eu falei assim, mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos os enfermos em teu nome, nós fizemos isso, fizemos aquilo. A gente vai colocando na tabela da contabilidade, achando que as nossas obras, elas podem ser compensadas. Mas o Senhor falou assim, não, afastai-vos de mim. E, por outro lado, aqueles outros que, falam assim, vinde benditos do meu Pai, né? Porque quando eu estava preso, você foste lá. Quando você estava com fome, você me alimentou. Mas, Senhor, quando nós fizemos isso? Interessante que quando o nosso coração, então é esse coração que quer simplesmente servir ao Senhor, nós servimos, mas não ficamos colocando na contabilidade, até esquecemos que fizemos isso aqui. E eu sei que, às vezes, tem certas situações que chega alguém e falou o seguinte, irmão, como que foi abençoado aquele dia que você me ajudou com uma oração? É mesmo, irmão? Eu não estava lembrado que eu tinha orado por você, né? Mas então não é ficar tentando colocar na contabilidade as suas boas obras, porque quando nós o fazemos, quando fazemos dessa forma, então, nós estamos querendo receber, então, glória dos homens e não a glória de Deus. Esses são alguns exemplos de obra morta. Um outro ponto que é muito importante, obras feitas sem levar o morrer
de Jesus. Obras vivas, elas fluem da vida de Jesus dentro de nós. Então, para isso, nós precisamos colocar a nossa carne na morte todos os dias. A carne precisa ser crucificada, né? Interessante que se fosse morte por tiro, é de repente, né? Se for por enforcamento, é de repente. Mas a morte e crucificação, ela é lenta e ela é gradual. A gente precisa manter a carne, então, na morte. É aquele negócio, né? Que por fora, não, irmão, está tudo bem, mas lá dentro você está morrendo de raiva, que você está irado com a pessoa, você não consegue se libertar. Isto não é vitória, isso é repressão dos seus sentimentos. Isso é o que a yoga faz, isso é o que outras religiões eles fazem. Tentar fazer uma repressão, mas a crucificação, a carne só pode ser crucificada. Aonde que nós, então, vamos deixar que o Espírito Santo ele possa fluir as suas águas de dentro de nós. Naturalmente a faremos. Nós fazemos através da vida nova que nos foi implantada pelo Senhor. E não por algum esquema, por alguma coisa que eu estou acostumado, né, por algum sistema religioso que eu queira fazer. Mas eu sempre dependo da nova vida que foi implantada através do nosso Senhor. E, por fim, o item 10, que eu havia mencionado aí atrás, né, tem um exemplo que é muito interessante, né? O item 10, obras que se originam da própria razão humana. Um exemplo que a gente poderia citar, a gente vê aquele situação da Marta, né? Que ela fez aquele movimento altruísta. Não, então vou aproveitar, vou fazer então aqui o alimento, vou preparar essa comida, e ela toda preocupada, né? E por causa disso ela começou a reclamar: Senhor, manda a Maria vir aqui, porque eu estou ficando sozinha, né? E Jesus disse para ela, repreende ela: Marta, Marta, pouca coisa necessária, na verdade uma só coisa necessária, e Maria escolheu a melhor parte. A coisa mais importante sobre um servo é que ele faça o que o seu mestre diz para ele fazer. Isso está lá em 1 Coríntios 4:2. Mas não é aquilo que ele sente vontade de fazer. Eu senti vontade, agora eu vou ajudar o irmão lá em determinada situação. Ore ao Senhor, aprenda. Às vezes, de fato, esse sentimento pode ser o Senhor, então, está te conduzindo a, de fato, ajudar esse irmão, né? Você já ouviu aquela situação, né? Se acorda, daí eu acordo pensando no Marquinhos. Mas eu nem estive conversando com o Marquinhos esse dia, né? Mas, então, quando você tem esse sentimento, assim, eu vou orar pelo Marquinhos, né? Daí você ora pelo Marquinhos, o Senhor abençoa a vida dele. De repente, você liga para ele e fala assim: irmão, está tudo bem? Como é que estão as coisas aí, né? Aproveita isso que, muitas vezes, é o Espírito Santo movendo através de você. Mas, do nada, eu vi o Marquinhos, assim, eu vou dar um jeito lá de... Às vezes, não é o Senhor que está te movendo essas coisas. A gente tem muitas motivações, e isso se tornam obras da nossa alma. João, capítulo 5, verso 15. João 5:30, desculpa. Eu nada posso fazer de mim mesmo, Senhor Jesus falando. Na forma porque eu ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O Senhor Jesus, ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão.
até estava lembrando o dia que o Lincoln estava compartilhando aqui, né? Um outro termo que a gente descobre lá em Hebreus, que ele diz que Jesus, o nosso precursor, ou seja, aquele que passou o caminho, e ele falou assim, ó, esse é o caminho. E ele, por ser 100% homem, ele é aquele que pode dizer para mim e para você, segue-me. Porque através dessa nova vida que eu dou para você, então é possível passar por esse caminho. Então, ele é esse que pode dizer. Mas veja que, então, o que ele diz para nós, que a vontade, ele não faz nada de si mesmo. Ah, eu tive uma boa ideia, vou fazer isso daqui. Ele não faz nada de mim mesmo, o Senhor Jesus falando. E ele diz que ele faz apenas aquilo que é a vontade daquele que enviou. Apenas a vontade do Pai. Então, nós devemos ser tais pessoas humildes que reconhecem que precisam, então, da força de Deus, da liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. E, irmãos, eu por um lado, eu até realmente não li, não mencionei, só mencionei as referências, né? E, mais uma vez, eu preciso vir nessa conclusão, que isso é muito importante. Todos esses pontos que nós citamos, né? Nós temos, então, um grande perigo. Ah, não vou fazer isso não, porque é obra morta. Não vou fazer aquilo não, que é obra morta. E acaba que a gente sai, o caminho é estreito, né? A gente sai de um precipício das obras mortas e cai no outro precipício que é de não fazer nada, né? Irmãos, de forma prática, o que a gente deve fazer? Na sinceridade do coração, sempre estar disponível ao Senhor. Está procurando em oração, Senhor, o que te agrada nesse dia? O Sherlon acorda, né? Sim, Senhor, vou lá dar aquela aula para os alunos de física, né? Então, Senhor, eu quero estar ali agradando o Senhor. Às vezes pode ser que o Senhor vai impressionar ele com alguma coisa, né? Ele está lembrando ali, daí ele ora, Senhor, abençoa aquela aluna ali que está com aquela dificuldade. Ele simplesmente está, segundo o Espírito, naquele momento ele está vendo, né? Daí ele chega lá, ele está, pode ser que a aluna nem apareça, né? Ou pode ser que pareça, está ali. E o Senhor o faz lembrar. Ou então ele vai até esquecer, né? Tem algumas coisas que às vezes a gente esquece, né? Mas o coração dele está ligado ao Senhor, procurando ouvir o que o Senhor está querendo dizer para aquele momento, para aquele dia. Amém, Senhor. No final do dia, graças te dou, Senhor. Agradeço o Senhor de forma assim. Mas se em algum momento você observar, né, que quando chegou em determinado momento, você fala assim, você viu o que eu fiz? Né? Você viu aquela pessoa que eu evangelizei, né? E o Espírito Santo vai tocar, então, na nossa vida e vai dizer, Senhor, mas você está, então, preocupado com obra morta, de reconhecimento, então, dos outros irmãos? Então, aí que vem o arrependimento de obras mortas, né? Senhor, me perdoe. Senhor, eu pequei aqui procurando a minha própria glória e não a glória do Senhor. Então, nesse sentido, irmãos, esteja sempre disponível para o Senhor. Se o Espírito Santo te mostrar o seguinte, que você está fazendo uma obra morta, arrependa. Um ensino da vida cristã é o primeiro ensino e vai até o final da nossa vida, se chama arrependimento. Arrependa dessas obras. Se volte de novo para o Senhor. Senhor, eu sou muito orgulhoso, acabou que eu estou buscando a minha glória. Até eu diria que o pecado mais complicado que tem na nossa vida, que ele vai seguir até o final, se chama orgulho próprio. Onde que a gente ainda quer algum tipo de glória. A gente ainda quer ser reconhecido. É talvez o pecado
mais complicado que tem na nossa própria vida. Mas nós precisamos, de fato, ter esse coração quebrado diante do Senhor, para que a gente arrependa não apenas da imundícia da nossa carne, aquelas coisas que são obras da carne, mas também do Espírito. Isso tem um verso que é 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, que fala sobre exatamente essa expressão. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, para que nós, então, purificando dessas coisas, tanto da carne quanto do espírito, os nossos atos de justiça, então, naquele dia, quando for o casamento do Cordeiro, possam servir para nós como aquele vestido de noiva. E não ser algo, descartável como as obras mortas. Irmãos, que o Senhor, então, Ele possa realmente nos impressionar com essa palavra. Não andarmos de uma forma qualquer, a gente ter temor do Senhor, a gente ter também o equilíbrio e honrarmos o Senhor em todo momento. Senhor, te damos graças, Senhor, por todas as coisas que o Senhor nos tem falado, pela Tua palavra. E, Senhor, nos impressione que, de fato, é o Teu Espírito que pode nos convencer, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. E, Senhor, talvez tantas coisas que, às vezes, estamos praticando, achando que estamos agradando o Senhor, mas são apenas obras mortas, Senhor. Que o Senhor nos leve, Senhor, a nos arrependermos. Que o Senhor nos leve, Senhor, a, de fato, aprender, Senhor, a fazer apenas aquilo que o Senhor deseja que o façamos, Senhor. E assim, Senhor, edifica a Tua igreja, Senhor, nesses dias, Senhor. Nós oramos, Senhor, e confiamos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Agora está lembrando o versículo, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais em nome do Senhor. Seja feito para a glória de Deus. Amém? Inclusive é um dos, já que aproveitando, né? É um dos temas, é o tema que a gente tá vendo, né? É o livro anterior, o livro 5, né? A gente está estudando, então, nas segundas, né? As lições básicas, né? Então, o livro 5, se você for ver todos os temas que tem lá, ele está relacionado a esse versículo. Tudo façais para a glória de Deus, né? E aproveitando, né? Amanhã, então, a gente estará estudando, e dessa vez vai ser o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Eu quero te incentivar a ler esses dois capítulos, né? Que a gente vai estar compartilhando um pouquinho a respeito ali das 7 igrejas de Apocalipse. Amém? O Wellington está lembrando que as leituras da conferência, a gente já passou algumas, eu não vou lembrar todas de cor, mas ontem, por exemplo, a gente estava lendo Mateus capítulo 5 e capítulo 6, né? Lucas 5 e 6, desculpa, é porque é Mateus 5, 6 e 7, acaba que o tema também está ali, né? Até ali, hoje eu citei o capítulo 6, né, de Mateus, né? Então, esse tema também está ligado ao tema que será compartilhado durante a conferência, né?
que tem a ver com essa questão de Cristo vivendo em nós. Amém?